Boa noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz, né? Extremamente grata ao Senhor. Extremamente na dependência de Deus. Eu poderia falar nervosa, mas o nervosismo ele faz parte. Mas antes de entrar na palavra, eu queria contar um breve relato. Para quem não sabe, eu era tia da Salinha e por algum motivo, nem sei qual na verdade, dei um tempo da Salinha. Meus pastores acho que nem sabiam, assim, né? Sabem porque os pastores sabem, mas a gente acha que eles não sabem. E a tia Neu falou para mim que Deus iria me pegar, né? Mas graças a Deus, Deus não pegou. Amém. E um dia eu fui fazer uma visita na casa da Nai. Gente, perante Deus, na hora que eu entrei na casa dela, o Lucas veio e ele olhou assim pra mim, ele falou assim, me deu um abraço tão gostoso. E ele falou assim pra mim, tia, eu tô com saudade. Aí eu falei assim, ô meu amor, a tia tá aqui. Ele falou assim, não, de você na salinha. Aí eu falei, meu Deus. E tô muito grata, porque olha só quem veio fazer a oração, né? Deus é bondoso demais. Irmãos, para quem está assistindo pela live, permaneçam, o culto está uma bênção. Deus já falou nos louvores, através das oportunidades, e eu creio que Ele continuará falando, porque não é sobre mim, não sou eu. Eu costumo falar para algumas pessoas bem próximas de mim, que a palavra não é minha, o povo não é meu, e o dono é exigente. O Senhor Jesus, Ele é exigente. Então, tudo que a gente tem que fazer com zelo. E para eu estar aqui nessa noite, eu precisei me alinhar com o céu. O céu sabe. O céu sabe. E eu sou extremamente grata ao Senhor. Então, quem está participando pela live, continue. Que o Senhor possa falar poderosamente. Eu não posso iniciar sem antes agradecer as mensagens que eu recebi de carinho. Cada mensagem que eu recebi, eu falava assim, ai meu Deus, agora estou mais nervosa. Entende? Cada mensagem que eu recebia, o nervoso vinha assim de uma forma... Mas eu creio que Deus tem cuidado de todas as coisas. Eu agradeço o carinho. Quero agradecer aqui a todos, mesmo de coração. A minha família, que estão intercedendo por mim, me ajudando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, intercedam por mim, que eu tenho medo de não lembrar nem do meu nome lá em cima. Sério, gente, o nervoso é grande. Mas Deus, Ele é fiel. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Samuel. Vou beber água aqui, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não parece, mas eu sou pentecostal, tá, irmãos? Não parece, mas eu sou pentecostal. Vou ler o versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 vou ler o 1 até o versículo. Eu vou ler até o 8 e vou finalizar com o 27. Amém? 1 Samuel, capítulo 1. Vou iniciar no versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zufé, Efrateu. 2. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu
que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Gostaria que os amados irmãos repetissem comigo, tá bom? Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Amém? Vou fazer uma oração, não imputando as demais. Deus amado, Pai querido, debaixo dessa palavra, Senhor Jesus, fale aos nossos corações, Pai. Senhor, eu sei o quanto eu busquei, eu estudei, eu li, eu escutei ministrações, mas aqui, Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Se o Senhor quiser mudar tudo, Pai, o Senhor vai direcionar. Que essa palavra, ela venha, Senhor, como uma flecha no coração dos teus filhos, Pai. E que ela venha, Senhor, dar fruto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar glorificando em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! Irmãos, eu não sei como que é esse mistério aqui, porque eu não sou pregadora, tá? Mas eu sou serva. E o que o Senhor me deu, eu vou entregar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus é muito bondoso, né? Eu sou extremamente grata ao Senhor. Irmãos, quando nós lemos essa história sobre Ana, eu creio que muitos irmãos, ou todos, ou de repente alguém ainda não escutou. Eu falei isso para o meu esposo, eu falei assim: Márcio, eu vou falar assim que todos conhecem a história. Ele falou: de repente nem todos. Então, busque saber da história, porque você vai ter que ter uma introdução legal. Falei: amém. Então, eu estou debaixo da bênção aqui do meu pastor. Eu quero agradecer aqui também o pastor Renato, meu pastor presidente, a pastora Suelen. Todos vocês, irmãos, vocês não sabem como eu estou grata em estar aqui. Amém? Eu não sei se eu esqueci alguém, mas espero que não. Irmãos, para nós entendermos essa história, nós precisamos entender primeiro o contexto. Nós precisamos entender primeiro por que nós vamos adentrar na história de Ana. Amém? E o contexto histórico, nesse período, é uma transição na forma de governo. Então, já vamos prestar atenção para ver se vai ter alguma interferência aí para a gente chegar onde a gente precisa. Está acontecendo nesse contexto, um contexto atribulado, não só com Ana, mas também com Israel. E essa transição na forma de governo é de Ruth até 1 Samuel. Antes, a forma de governo era de juízes. E os juízes que davam as diretrizes, as direções, que comandavam o povo. Amém? E aí o que vai acontecer? Vai mudar essa forma de governo para rei. De juízes vai passar a ser rei. Ou seja, vai ser levantado aqui nessa história o rei Saul, o rei Davi, e agora o rei vai passar a direcionar o povo nesse período. E Ana vai aparecer nessa transição. E exatamente nesse período, a gente pode entender que vai acontecer algumas crises no meio do povo de Israel. Amém? Eu acho chique beber água assim. Eu vou beber um pouquinho.
Aleluia. Oh, glória. E antes de adentrar não onde eu preciso falar primeiro que está acontecendo uma crise aqui. E a primeira crise, eu entendo que ela foi na onde? No governo. A primeira crise foi no governo. Em Juízes 21, no capítulo 21, no versículo 25, vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos teus olhos. Meu Deus, será que hoje em dia está assim? Vamos ver. Entendemos que a primeira crise é no governo. Agora, nós vamos entrar na segunda crise. É uma crise moral. Gente, eu lendo isso, eu fiquei estarrecida. Eu não sei se existe essa palavra, mas eu creio que sim. E a crise moral, em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 22, vai dizer exatamente assim. Era, porém, Eli, velho, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha só, que triste cena, que terrível. A gente vê que tem uma crise no governo. A gente vê que tem uma crise moral, onde era para ser um lugar santo, onde era para ser um lugar para direcionar bênçãos, está corrompido. Porque as mulheres ficavam à porta do templo para se prostituírem com quem era para fazer o negócio dar certo. Ou seja, Eli já era muito velho e Ofni e Finéias já estavam corrompidos. Misericórdia. E num contexto assim de calamidade, a gente entende o quê? Que vai entrar uma outra crise. Qual crise que agora vai ter? Crise espiritual. Crise espiritual. O sacerdote Eli, ele aparece no texto, no momento que era para ele estar posicionado, fazendo, orando, intercedendo, ele vai aparecer no texto sentado ou deitado. Misericórdia. Lendo isso, a gente fica assim, a gente se sente mal, irmãos, triste, não tem como. E com vontade de se posicionar. Não tem condições de você ler uma história e continuar da mesma maneira. A gente entende aqui que ele já era velho, porém, todas as vezes que ele aparece no texto, ele está deitado ou sentado. Ou seja, ele não está em movimento. Ele não está fazendo, ele não está caminhando para que o negócio dê certo. E essa passagem bíblica que vai mostrar que ele está deitado é Samuel, no capítulo 1, no seu versículo 9. Onde ele está sentado em sua cadeira, na porta do santuário. Além disso, também, em 1 Samuel, no 3 e no versículo 2, ele está deitado em seu lugar, pois os seus olhos estavam fracos e ele não conseguia mais enxergar. 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ou seja, não tinha visão manifesta. E se a palavra do Senhor era de muita valia, eu entendo que era rara. Deus não falava igual ele fala, de repente, hoje, através de profetas, na palavra. Então, assim, a gente vê que a decadência espiritual, ela está no colapso, tá no limite. Podemos dizer que está no limite. Ofni e Finéias corrompidos. Então, a gente entende que falta o quê para esse povo? Um juiz forte, um sacerdote posicionado e um profeta de verdade. Olha a falta que tinha em Israel. E eu não entrei na história, eu estou na história, eu não entrei no contexto, eu não entrei na minha mensagem. Mas também, irmãos, prestem atenção. Enquanto vocês pensam que eu estou começando, possa ser que eu já estou terminando.
Pelo amor de Deus, vamos aí. A gente entende o quê? Que há uma falta em Israel. Há uma falta em Israel. Sim ou não? Tem uma falta em Israel ou não tem? Tem. Então, prestem atenção no que eu vou falar. Existem crises por falta. Se tem falta, em algum momento pode dar ruim aí. Se tem falta, em algum momento o negócio não vai dar certo. Então aqui, eu já vou deixar uma palavra para a vida dos irmãos. Irmãos, se tem falta no seu casamento, misericórdia, irmãos. Procura se alinhar. Se tem falta na sua vida espiritual, se alinhe. Porque na onde tem crise, foi porque teve uma falta. Amém? E a gente entende que essa palavra é um alinhamento do céu com a terra na história de Ana. Porque Ana era uma mulher alinhada com o propósito. Ana era uma mulher alinhada com o propósito. Então a gente precisa entender agora o que estava aqui em falta na história de Ana. Porque a gente entende que no período que está acontecendo tudo isso, Israel está precisando de um profeta, de um juiz, de um sacerdote. Mas a Ana queria um filho. Ana queria um filho. Então a gente precisa entender o que a gente precisa. Porque assim, o que a gente quer, de repente o meu querer não é o querer de Deus. Então de repente eu quero algo e esse algo não vai para frente, ele não dá certo, não adianta. Por quê? Porque o que eu quero tem que glorificar Deus, não a mim. E entrando aqui um pouco na história, olha só que interessante. Eu vou dar uma olhadinha assim na Bíblia também, tá, irmãos? Então, olha só que interessante. Eucana, ele subia de ano em ano até Siló para sacrificar. Olha só a diferença de um esposo posicionado, de um esposo alinhado. Porque assim a gente entende que Deus tem um propósito com Ana. Deus tem um propósito na vida de Ana. Porque a própria Bíblia diz que Penina, ela era rival de Ana e a irritava excessivamente. A Bíblia não vai falar muito sobre Penina. A Bíblia vai falar que Penina era uma rival, e quando fala de Penina, eu fui buscar um pouco sobre ela e não encontrei muitas coisas. Mas a Bíblia é bem clara que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E se ele tinha duas mulheres, eu não achei na Bíblia, tá? Eu vou falar, eu estou conjecturando, eu estou imaginando que fosse assim. Eu entendo que Ana era a primeira esposa de Eucana, ao ponto dele ter que se casar novamente para dar continuidade na sua descendência. E aí ele tem outra esposa, Penina. E alguém já viu dar certo isso? Porque na época podia, tá, gente? Era costume da época. Mas entre Sara e Agar, deu certo? Teve conflito. Então não tente ajudar Deus em situações que é para você passar. A gente viu também que entre Raquel e Lia também não deu certo, não foi diferente com Penina e com Ana, não foi diferente. Era uma casa que tinha sim o conflito, porque tinha esse atrito. E eu imagino que quando Eucana subia para sacrificar, ele subia com o voto, porque a Bíblia fala que ele tinha um voto com o Senhor, ele ia para cumprir o seu voto. E todos os anos ele ia. Então a gente tem que entender o quê?
que nessa história, tanto Penina como Ana, as duas tinham falta. As duas tinham falta. Ana tinha falta de um filho. Já a Penina, ela tinha falta do amor do seu esposo. E olha o conflito. Então a gente precisa entender o quê? Que tem coisas na nossa vida que tá doendo. Tá acontecendo coisas na nossa vida que a gente não entende. Porque a Bíblia diz que a Ana chorava muito, ao ponto dela não querer comer. Irmãos, imagina, todos indo para Siló, cultuar a Deus. Porque o sacrifício era uma forma de você agradecer a Deus. E eu entendo que esse voto era um voto assim de comunhão e gratidão a Deus. Ao ponto de, lá no templo, ter o sacrifício, parte do sacrifício do animal era para Deus, outra parte para os sacerdotes e outra parte para a família. Ao ponto de Eucana dar em comunhão ali, para a família dele. Ele queria todos bem. Eucana queria viver bem. E eu entendo que ele dava uma parte para Penina, uma parte para os filhos e uma parte para Ana excelente. E mesmo Ana recebendo uma parte excelente, Ana perdeu a fome, só chorava, amargurada. Irmãos, vamos ser sinceros, para tirar nossa fome no dia de hoje, a prova tem que ser doída. Tem que ser uma prova ferrenha. Se não, irmãos, é assim, ó, a lágrima caindo, ó. Mas a gente entende aqui que ela tinha uma dor na alma. A gente entende que ela tinha a necessidade de ter um filho. Só que interessante é que a Bíblia ela é bem clara em dizer que Deus fechou a madre. E eu entendo o que com isso? Deus ele só fecha o que está aberto. Deus ele só fecha o que está aberto. Enquanto Ana eu imagino que Ana foi alguns anos para Siló, viu? Na Bíblia não fala que na primeira vez ela recebeu, não. Eu imagino que ela foi algumas vezes. Entenda uma coisa. Com dor, sem dor, com sofrimento, com luta, sem luta, o melhor lugar é na casa do Senhor. Só que Ana, eu imagino que nas outras vezes ela ia, voltava, sempre a mesma coisa, ia, voltava, não acontecia nada. Porque ela não entendeu o propósito de Deus. Ela não entendeu o que Deus queria dela. O que Deus queria de Ana? Uma entrega, uma renúncia. Porque, gente, quem é mãe aqui sabe? Quem é que quer ter um filho para entregar? Quem quer ter um filho para entregar? E aqui a gente, nesse contexto, nós estamos falando de filhos. Mas o que o Senhor quer de você nessa noite? O que você precisa entregar? O que você precisa colocar aos pés do Senhor? O que nós precisamos? Porque às vezes a gente acha que estamos fazendo as coisas tudo bonito, tudo certinho. Mas você vir todos os dias para o templo com as mesmas atitudes, da mesma maneira, não muda. Para mudar, tem que mudar aqui, tem que mudar dentro da gente. E pensando nessa mensagem, eu dei um tema para essa mensagem. Gerar testemunho dói. Gerar testemunho dói. Ninguém vai vir
para Deus, para Cristo, e vai falar assim, ai, foi 1000 maravilhas, foi só bênção. Irmãos, de repente, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores, é o que tem te forjado, é o que tem te amadurecido, é o que tem te alinhado com o propósito, é o que tem te alinhado com o céu. Porque enquanto a gente vir para o culto e não mudar, às vezes a gente fala mudar, fala assim, ai, mas mudar no quê? Já mudei tanta coisa. Ana, ela era afrontada por Penina. Eu imagino, Penina falando para ela, Ana, eu tenho filho, você não tem. Ana, vou dar banho no neném agora. E agora, você vai dar banho em quem? No bebê reborn? Não tinha bebê reborn naquela época. Não tinha. Então assim, olha Ana, vem aqui, olha só. Ó meus filhos. E você, Ana? O que você tem, Ana? Ana, ela tinha o amor de Eucana. Ela tinha o amor do seu esposo. Mas da mesma forma que Ana tinha o amor, o carinho, ela tinha também a afronta. E na vida é assim. A gente precisa aprender a ter maturidade, a conviver com os desafios. Porque a Bíblia ela não vai falar muito sobre a história de Penina. Mas eu não vi aqui Deus matando Penina, não. Eu não vi. E não tem para quê também. Sabe por quê? Porque Deus ministrou no meu coração. Porque vai ter muita gente ruim que vai continuar. Deus não vai tirar. Deus não vai tirar. Sabe por quê? Porque você precisa aprender a glorificar o nome do Senhor. Você precisa entender o que o Senhor quer da sua vida. É fácil, seria fácil aqui. Ana tem filho, Penina tem filho e tá tudo bem. Não. Aqui a gente entende que tinha uma necessidade. Israel precisava de uma resposta. Israel precisava de um juiz governado por Deus, direcionado por Deus, que fizesse as coisas da maneira correta, com ordem, com decência. A gente entende aqui que é um período que Israel precisava de alguém alinhado com o propósito. Na oração, na obediência, na busca. Mas Ana queria um filho. E quando a gente vê lá na frente, no capítulo 1, no versículo 19, somente a parte B. E o Senhor se lembrou dela. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. O Senhor, Deus, esquece? Não, porque esse sentimento aqui, eu achei incrível, porque diz que o Senhor se lembrou dela. Olha aqui um sentimento de antropopatia. É um sentimento que a gente vai entender que o Senhor está ali, como se Ele estivesse sentindo assim um sentimento que nós, humanos, também sentimos. E o Senhor se lembrou dela. O Senhor, Ele não se esquece, irmãos. O Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe o que você tem pedido, o que você tem clamado. Só que às vezes, Ele sabe. Não, Ele sabe sempre. Mas às vezes, a gente precisa falar. A gente precisa externar o que a gente quer, o que a gente precisa. Eu achei muito interessante. Quando eu vi meu nome, eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Gente, eu já entrei em desespero. Em desespero mesmo. Amanhã eu volto a trabalhar. Eu estava de recesso. Amanhã eu volto a trabalhar.
E eu nem poderia ficar assim, falando, eu não vejo a hora de chegar logo, eu não vejo a hora. Não, irmãos, eu queria curtir. Então, olha só para ver como que é. Só que às vezes a gente pensa que, é muito difícil, irmãos, estar aqui trazendo uma mensagem de Deus. Algo assim que venha alimentar a igreja. Mas aí a gente fica pensando, quando foi a primeira vez que eu preparei uma palavra, um esboço, uma ministração? Irmãos, foi em 2019. Foi em 2019. Então, assim, eu fiquei extremamente grata, porque às vezes a gente precisa entrar na casa do oleiro, a gente precisa ser moldado. Só que antes da gente ser moldado, ninguém fala que a gente vai ser amassado, que a gente vai ser quebrado, que a gente vai ser pisoteado. Por quê? Porque as coisas não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. As coisas é do jeito que Deus quer. E enquanto você não estiver alinhado com o propósito, você não vai entender. E você vai ficar nesse mesmo ciclo. E vem, e você não entende, e você chora, e você vai com a sua família sacrificar em Siló, você vai para o culto, você volta do culto, você vai para o culto, você volta do culto, da mesma maneira. Até você entender que Deus, Ele tem uma chamada, Ele tem um propósito, Ele tem um algo com você, com a sua casa. E o que eu entendo aqui, gerar testemunho dói, mas eu entendo que aqui a família precisa estar alinhada. A família precisa estar junto. Porque se Ana, que tinha o propósito de gerar Samuel para ser um profeta, um juiz, um sacerdote, ela sofreu, mas ela entendeu que não adianta você ficar se deixando levar pelas raposinhas, pelas coisinhas. Aí você fala assim, evangelista Deise, é fácil você falar, mas não é você que está no meu trabalho, meu chefe me afrontando. Irmãos, entenda uma coisa, a sua luta não é contra o seu chefe, não é contra a irmã da igreja, a sua luta não é contra o seu familiar, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados das trevas. Enquanto a Ana pensou que a luta dela era com Penina, enquanto ela contendeu com Penina, ela não gerou. Ela não gerou. E ela continuou indo para culto, voltando de culto. Indo para culto, voltando de culto. Da mesma maneira. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe na onde é a sua fraqueza. O diabo sabe na onde era a fraqueza de Ana. Por isso que ele usava Penina. Por isso que ele usava Penina. Ele usava Penina porque surtia efeito. Sabe por que o diabo ele é tão assertivo com as nossas vidas? Porque ele sabe onde dói. Ele sabe onde machuca. Ele sabe onde que ele vai com a flecha assim inflamada. Ele sabe. De repente, a gente está falando num contexto aqui de gerar um testemunho. Mas você precisa entregar algo. E qual é a falta que você tem? De repente é uma falta de perdão? Eu não sei. O que você precisa entregar? O que você precisa fazer para você se alinhar com o propósito? Porque eu entendo, mediante essa palavra, que tem promessas que são condicionais com o nosso posicionamento. Tem promessas que são condicionais com o nosso posicionamento. Mas como assim?
tia Deise. Ai, gente, eu amo que me chamam de tia Deise. Como assim, tia Deise? Como que tem promessa que não vai acontecer na minha vida? Porque caminhar sozinho é difícil. Enquanto você vai e seu marido não vai, tem um peso. Enquanto o marido vai e a esposa não vai, tem um peso. Mas a gente entende o quê? Que aqui é uma família alinhada com o propósito. Eucana ia cumprir o seu voto. Ana entendeu que precisava entregar. E quando Ana entendeu que precisava entregar, ela se levantou. Ô, Glória. Deixa eu ver aqui, onde que está aqui. Capítulo 1, no versículo 9. Quando Ana se alinhou com o propósito, ela entendeu. Então, Ana se levantou. Primeiro, Ana precisou fazer o quê? Se levantar. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo. Junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto. Dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Irmãos, entenda. Serva antes, durante e depois. Serva não só na hora de pedir. Serva na hora que você também recebe. Serva não só quando você pede, mas serva quando você recebe em gratidão. Porque é fácil a gente lembrar, a gente orar, a gente pedir. Mas e quando Deus atende? E quando Deus atende? E aí? Continuando. Te lembrares da tua serva. Não te esqueceres, mas da tua servas derem um filho, homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui a gente entende que é um voto nazireu. Aqui a gente entende que Ana, ela vai gerar a promessa, mas ela tem que entregar. A gente entende que Ana, ela está buscando o que ela quer? Gerar um filho. Gente, eu imagino o amor dessa mãe. Eu imagino o amor dessa mãe. Só que ela entendeu que Deus deu, não que Deus vai tomar, mas ela vai entregar. O que você tem prometido para Deus? O que você tem entregado para Deus e depois você esquece? E depois você não cumpre? E depois você volta atrás? Porque maldito o homem que confia no homem. A palavra do homem e da mulher de Deus, ela não pode voltar vazia. Ela não pode voltar vazia. Ela prometeu. E ela entendeu que ela precisava entregar. E quando ela entregou, a falta que Israel tinha, Deus supriu. Porque Deus levantou através da vida de Ana. Porque a gente entende que na época de Ana, Israel passava por um período de transição, estabilidade. Uma transição de juízes, do período dos juízes para a monarquia. A gente entendeu isso. Que a nação ela enfrentava desafios, percas. E quando Ana entendeu, ela entregou Samuel. E Deus, ele honra. Deus, ele honra porque Deus, ele é um Deus tremendo. Deus é um Deus que ele faz coisas maiores do que a gente pensa ou imagina.
Às vezes a gente está aqui querendo mudanças. Ah, mas eu estou sendo afrontada, eu queria que Deus mudasse essa pessoa. Mas e se Deus não mudar a pessoa e ela mudar você? E se Deus não tirar a situação que você está sofrendo, mas Ele tratar você? Porque eu entendo que a afronta de Ana nunca foi assim. Penina afrontava, era uma rival. Mas nunca foi sobre Penina. Nunca foi. Porque eu entendo aqui que Penina também sofria. É difícil, gente. É difícil se colocar no lugar do outro. Porque o lugar mais difícil é o lugar do outro. E aqui, de maneira alguma, a gente pode ver Penina como um obstáculo. Não. Aqui, o diabo só usava porque surtia efeito. Como da mesma maneira. Ele só usa no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Ele ainda usa porque surte efeito na sua vida. Porque a partir do momento que o diabo vê que essas provocações não te irritam mais, ele vai falar, epa, peraí, deixa eu mudar de estratégia. Deixa eu mudar de estratégia porque aí não vai dar certo mais, já vou perder tempo. Para de gastar munição em batalhas que é só distração. Tem batalhas na vida da gente que é só para nos distrair. E a gente gasta tanta força. A gente coloca toda a força que você tem naquilo. Coloca, irmãos. Coloca porque a palavra bateu em mim primeiro. A palavra ela foi primeiro direcionada para mim. A gente coloca muita força onde não é para colocar. A gente peleja muita guerra, decanta arabaço, que não é para a gente pelejar. A gente peleja a guerra que é para o Senhor pelejar. A sua luta nunca foi contra a sua sogra. Decanta arabás, nunca foi contra o seu chefe. A sua luta nunca foi contra o irmão da igreja, não. Não foi. Não foi. E a gente está gastando munição no lugar errado. A gente está se distraindo com batalhas enganosas. Tem coisa que não é para a gente gastar nossa força. Tem coisa que não é para a gente ficar batendo cabeça. Tem coisa que é para a gente entender, amadurecer e seguir. Para de ficar gastando tempo. Para de ficar gastando tempo com quem não merece. Para de ficar gastando tempo com quem não merece. Porque enquanto você estiver gastando tempo, você está distraído, você não está posicionado, aí você não está orando. Por quê? Eu entendo que se você está contendendo com alguém, você não tem tempo para orar. Não tem. Porque enquanto o seu coração está fechado, que você está lá pensando, ai, Jesus amado, por que isso, por que aquilo? Você poderia estar orando. Porque eu tenho certeza, gente, que se a gente começar aqui, vai mudar. Aqui. Muda porque a palavra ela transforma. A palavra ela liberta. E a gente entende o que a gente pode aprender. Algumas lições com Ana. Vou ser breve, eu já estou caminhando para o final. A gente entende que Ana ela estava alinhada com o propósito. Como nós também precisamos estar alinhados com o propósito. Essa oportunidade que eu tive, eu agarrei. Foi difícil estar aqui, irmãos, eu não vou mentir para vocês. Mas se eu subir, é porque eu estou alinhada. Se eu não tivesse, eu não teria subido. Se eu não tivesse alinhada com o propósito, a oportunidade não teria nem chegado para mim. Não teria chegado.
mas eu glorifico a Deus. Eu glorifico a vida da minha igreja. Eu glorifico a Deus pela igreja Ágape. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus pastores. Eu glorifico a Deus. Porque, às vezes, a gente, na caminhada, eu não vou falar que a gente perde a fé, não é isso. A gente caminha para parar. A gente viu aqui que o sacerdote, ou ele estava sentado, ou ele estava deitado. Então, algumas vezes, a gente entende que tem situações que vai acontecendo nas nossas vidas, que vem afrontas, que a gente vai desanimando, que a gente vai parando, que a gente vai... E quando chega no ponto de você parar? Como que fica? Porque a gente para, irmãos. A gente para. A gente para. A gente para de falar do amor de Deus. A gente para de profetizar. Para, irmãos. Eu sempre pedi para Deus não tirar de mim a sensibilidade do espírito. Porque assim, o que sempre me doeu foi isso. A gente vai desanimando, a gente vai parando, a gente vai deixando o propósito de lado. A gente já não está mais alinhado com o céu, a gente já não está mais alinhado com o propósito. E a gente vai deixando a amargura entrar. Porque Ana, ela estava amargurada. E a gente entende que a gente vai parando, a gente vai desanimando, a gente vai... E um dia eu estava numa igreja e o irmão falou assim: Deus vai soprar seu nome no meio dos grandes. E aí eu fiquei pensando, eu falei, oh meu Deus do céu. Irmãos, se a gente não entender que aqui, o lugar... Eu vou falar uma coisa para vocês. O lugar mais alto que eu quero estar é nos pés de Jesus. O lugar mais alto. Porque a gente precisa entender isso. É alinhamento. Porque assim, Deus, Ele tem suas multiformas de trabalhar. E Ele quer. E o que o inimigo das nossas almas quer? A gente parado. A gente contendendo. É triste, irmãos. Ouvir isso? É triste. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer isso. Que a gente fique perdendo tempo. Contendendo com o irmão, com a irmã. Eu não gostei da roupa, eu não gostei disso, eu não gostei do sapato. Irmãos, pelo amor de Deus. Quando a gente entender que a gente precisa alinhar com a palavra, enquanto a gente está aqui, perdendo tempo por coisas bobas, tem pessoas lá fora morrendo espiritualmente, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um posicionamento. Então, eu creio que através dessa palavra, o Senhor, Ele vai alinhar algumas coisas na vida, nas nossas vidas. Ele vai alinhar algumas coisas. Porque, como Ana, ela não desistiu da oração. Ela não deixou de orar. Ela não deixou de cultuar. Ela foi. Só que enquanto ela não entendeu, ela ia e voltava da mesma maneira. Mas quando ela entendeu, ela entregou. Às vezes, irmão, a nossa entrega é melhor do que a gente vir para pedir. Mas é a gente entregar de coração. O que eu preciso entregar nessa noite, evangelista Deise? Irmãos, eu não sei o que Deus quer tratar com vocês. Mas eu consegui entender que o que Ele quer de mim é isso. É um posicionamento. Então, assim, eu sei que eu preciso entregar. Eu sei que eu tenho que renunciar. Muitas coisas. Às vezes a gente não entende isso, a gente fica batendo cabeça, a gente fica perdido. Porque é isso que o diabo quer.
Ele quer que a gente fique assim, sem uma direção, sem um posicionamento. E a gente fica vindo para culto, saindo de culto, entrando em culto, saindo em culto, da mesma maneira. E a gente entende que a Ana orou, Deus ele se lembrou dela. A fé dela foi uma fé inabalável. Olha só que lição que a gente aprende com a história de Ana. Ter uma fé inabalável. Porque ela enfrentou a tristeza, a infertilidade. Irmãos, é difícil. Naquela época, ela não tinha valor. Uma mulher que não tinha filhos, não tinha valor para a sociedade. Olha só. Ela precisou romper as provocações. E como que a gente rompe provocações, insultos? Com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, misericórdia. O que a gente aprende com a Ana? Mais uma lição que a gente aprende. Eu não coloquei número nas lições, porque eu falei, meu Deus, se eu colocar 10 lições aqui, os irmãos vão ficar enfadados, né? Vai falar, misericórdia, está repreendido. Não, pastor Renato, não deixa mais ela vir, não. Mas, outra lição que a gente aprende com a Ana. Persistência na oração. Ana orou fervorosamente por um filho, demonstrando a importância da oração contínua e da busca em Deus em momentos de angústia. Então a gente precisa ter essa perseverança na oração. Se você está passando por algo difícil, de repente, na sua vida, se você orar hoje, amanhã você não orar mais, é porque você está satisfeito com aquela situação. Tá bom para você? Tá bom para você? Continua. Mas tem situações que não dá. Tem situações que ela é impossível de a gente deixar continuar na nossa vida. Tem coisas que não tem como, é insustentável. E eu não sei qual é a falta que vocês têm aqui. Mas se Deus me direcionou para trazer essa palavra, que não onde há crises é por falta, é porque falta algo aqui. E a gente precisa entender que aqui, a igreja, é um lugar de cura. É um lugar de cura. É um lugar de libertação. E para a gente ser curado, a gente precisa entregar. Eu não sei. De repente a sua entrega hoje é uma mágoa que você não consegue. Mas eu posso falar uma coisa para você? Sozinho você não vai conseguir mesmo. Você só vai conseguir na hora que você colocar nas mãos de Deus e confiar. De repente, a falta que você tem é uma falta de perdão. É uma falta de compromisso. Eu não sei qual é a sua falta. Aqui eu entendo que no contexto histórico de Israel, a falta de Israel era de um posicionamento. Era um juiz, um sacerdote, um profeta posicionado. E para essa noite, o que falta para nós? Crente, irmãos, até o diabo é. Até o diabo é. O que falta para a gente? O que a gente precisa entregar hoje? Aos pés de Deus, aos pés da cruz. Ah, mas eu não aguento essa situação. Eu não aguento mais isso. Deus, Ele sabe que você não aguenta mais. Mas tem coisas que tem que partir de você. Tem coisas que só vai acontecer quando você expor. Não para mim, irmãos. Não, não. A gente nem quer saber algumas coisas. Mas você precisa expor para Deus. Ana chegou no momento da vida dela que ela já não conseguia mais falar. Tem pessoas aqui que está até sorrindo. Um sorriso amarelo. Está sofrendo.
Tem situações que está te angustiando, te machucando, que você não consegue nem falar. E Ana também não conseguia, ao ponto dela fazer uma oração e o sacerdote achar que ela estava embriagada. E ela não estava embriagada, ela estava angustiada de alma. Então, assim, o que as palavras não saíram da boca dela, Deus, ele conseguiu decifrar as lágrimas. Tem vezes na vida da gente que é assim, irmãos. Tem coisas que a gente não consegue externar. A gente não consegue colocar para fora, mas a gente tem que entender que com conflito ou sem conflito, com situações adversas, a casa do Senhor sempre vai ser o melhor lugar. A casa de Deus sempre vai ser o melhor lugar para você estar. Porque independente de qualquer coisa, aqui tem cura, aqui tem renovo, aqui tem mudança, transformação. Mas para isso a gente tem que entender o que o Senhor quer e esperar no tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus. Ana teve que esperar. Ana teve paciência. Ela recebeu o filho e no momento certo ela entregou. Então, assim, para essa noite, fica essa palavra de reflexão. Que a gente venha ter a fé de Ana, a perseverança de Ana, a gratidão de Ana. Porque a Bíblia diz que a Ana entrega, mas depois Deus dá muitos filhos para ela. Deus dá muitos filhos para ela. Imagina a felicidade dela em saber que o que ela gerou trouxe benefício para o povo de Israel. E da mesma maneira nós. O que nós vamos gerar vai trazer benefício para outras pessoas. Mas ainda que não seja esse o motivo de você melhorar, de você mudar, de você entregar, de você renunciar, mas que você seja uma pessoa boa para você. Às vezes a gente precisa, irmãos. Às vezes a gente precisa entender isso. E a partir do momento que a gente pensa na gente, a gente se posiciona, Deus, ele cura aqui. Porque quando Deus, ele curar aqui, ele vai nos ajudar a curar outras pessoas. Porque o que eu entendo aqui, e eu finalizo essa mensagem. Pessoas feridas, elas ferem. E pessoas saradas, alicerçadas, com a promessa, com o propósito, elas curam. Então, que fica de reflexão essa noite para as nossas vidas. Olha só que história linda. Que a gente venha até a fé de Ana, a perseverança de Ana, a gratidão de Ana. Porque nós vimos o sofrimento, mas a gente entendeu que dentro do propósito, dentro do processo, tem um propósito. Então, de repente, o que você está passando hoje está doendo muito. Eu costumo dizer isso para algumas pessoas também. Deus tem sido misericordioso com a minha vida. E eu costumo dizer para algumas pessoas, tem coisa que hoje vai doer muito para não doer nunca mais. Para não doer nunca mais. Então, que essa palavra, ela vem de encontro ao seu coração e eu só falo até aqui. O Senhor Jesus só me direcionou até aqui. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, em nome de Jesus. E que a gente possa entender, como Ana entendeu. Ana, ela estava alinhada com o processo. E ela gerou Samuel.
ela gerou um testemunho. Então a gente precisa entender que, independente do processo que a gente passa, que a gente passe, que a gente possa gerar também, que a gente possa gerar bons frutos, que a gente possa gerar coisas boas. E entenda, o que Deus quer de você, da sua vida, é para ontem, irmãos. Se a gente entender isso, a gente vai conseguir alcançar mais vidas, mais pessoas. Amém?